Olá amigos, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje iremos falar sobre a divindade de Cristo. A divindade de Cristo, tá? Algumas pessoas têm estudado sobre a vida de Jesus e alguns têm acreditado que Jesus, ele simplesmente ele era um homem como eu. Assim, um homem comum como eu. Não, na verdade não é bem por aí. Então, o propósito de nós mostrarmos esse estudo nessa tarde para você é você entender que Jesus, ele veio à Terra, certo? A Bíblia diz que ele encarnou, lá em João fala que Cristo, que a palavra é o verbo é a palavra, ou seja, ele encarnou, né, se tornou assim carne, habitando entre nós, né, cheio de graça. Mas o que nós não podemos esquecer é que é o seguinte, ele não era totalmente homem, tá? Então, por favor, não misture as coisas, tá bom? Ele não era totalmente homem, tá? Jesus, ele tinha a sua parte divina, tá? Mesmo ele se encarnando, ele vindo deste mundo, fazer pecado por nós, mas ele era divino, divino humano. Ou seja, ele não era divino e humano, não. Ele era divino humano, tá bom? Então, vejamos aqui alguns textos que vai falar sobre a divindade de Cristo. A humanidade de Cristo, você sabe que ele se tornou homem e viveu entre nós. Mas o que as pessoas pouco sabem é da sua divindade. E é sobre essa questão que nós agora iremos estudar, fazer esse pequeno estudo. Com certeza tem aqui uma pergunta e depois desses textos aqui a gente vai para essa pergunta e vamos explanar o assunto. Tá ok? Então seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, que Deus abençoe você, que você possa estar sendo cada dia mais enriquecido e abençoado por Deus, tá? Que esses estudos possa te ajudar, meu querido, minha querida, a você a cada vez mais crescer na graça e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Se você pegar no livro de Mateus 1, 23, você vai ver que lá está escrito Emmanuel, Deus conosco. Então, a palavra Emmanuel ali está se referindo a Jesus, Deus conosco na terra. Tá? Deus conosco, mas era uma parte divina dele. E João 1, verso 1, diz que o verbo era Deus. Tá? E o verbo, Jesus, feito carne. Então, o verbo, nós falamos aqui no início, o verbo era Cristo, então Cristo se fez carne, né? O verbo era Deus, a palavra, e a palavra se fez carne. Tá certo? Lá João 1, verso 1, deixa claro que ele se tornou carne. Tá? Em João 17, 5 a 24, diz que Jesus existia com o Pai antes da fundação do mundo. Então, está escrito lá em João 17, 5 a 24. Então, se você quiser conferir na sua Bíblia, confira na sua Bíblia, vai dizer lá que Jesus existia com o Pai antes da eternidade. Tá? Antes da criação do mundo. E João 8, 58, Jesus declarou existir por si próprio. Como assim? Ele diz lá, eu sou, que existia antes de Abraão. Então, assim, com a demanda ali com os fariseus e tal, aquela demanda ali, e ele falou assim, eu sou, a palavra eu sou, quer dizer, aquele que existe por si próprio. Então, Jesus existia antes, tá, da fundação do mundo, de todas as coisas, ele já existia. Tá bom? Então, veja outro verso importante também, lá em Êxodo 3,14. Êxodo 3,14, você vai encontrar que a palavra ali, eu sou, é o nome de Deus. Quando Moisés se encontrou com Deus ali naquela sarça e tal, então Moisés perguntou o nome de Deus, e ele disse, olha, eu sou. Então, eu sou eterno, né? Aquele que é eterno. Então, é o nome de Deus, tá certo? E lá em Lucas 5, 20 a 24, Jesus perdoava pecados, coisa que só Deus pode fazer, tá bom? Então ele perdoava os pecados. Quando ele falou para Maria Madalena, quando ele falou para aquele paralítico, né, perdoados são os teus pecados, então só Jesus tinha e tem esse poder de perdoar o pecado, é só Jesus. Então aqui não tem lugar, não tem espaço para homem nenhum perdoar pecado de seu ninguém. Ofensa, tudo bem. Aí machuca o outro, pede perdão e tal, passa. Mas o pecado em si, só Jesus pode perdoar. Ok? Então vamos lá para mais um texto para você entender melhor essa questão da divindade de Cristo. Tá? João 20, 28. Diz que Tomé testificou que ele era o mesmo, ao mesmo tempo, Deus e Senhor. Né? Lembra de Tomé, da história de Tomé, quando Jesus ressuscitou? A maioria viu ali Jesus e ele
Ele não crê, ele disse, ó, se eu não tocar a mão nele, se eu não ver, eu não vou acreditar. Eu não acredito que ele ressuscitou. Então, quando o Cristo manifestou diante dele ali, Jesus mostrou as mãos para ele, e ele tocou em Jesus, ele sentiu, né? Que não era um espírito, mas era carne. Jesus estava ali, em carne, né? Estava ali ressuscitado. Tá? Então, ele creu e disse, Senhor, meu Deus e meu Senhor, né? Então, Jesus, o próprio Tomé reconheceu que Jesus era Deus ali, é Deus ali naquele momento. Tá certo? Fique à vontade de você examinar esses textos, tá bom? E lá em Hebreus 1, 5 a 9, diz que o pai dirige-se ao filho como Deus. Deus, o Pai, reconhece Jesus como Deus. Nós já lemos, nós passamos aqui alguns vídeos para você, e nós falamos que na batalha do céu, quando Lúcifer se encheu seu coração de orgulho, de querer a posição de Cristo, então Deus, naquele Pai, naquele momento, ele reuniu todos os seres celestiais para revelar perante a todos do universo o verdadeiro caráter e a verdadeira natureza de seu Filho Jesus, tá? Que é Deus, ou seja, que todos deveriam reconhecê-lo como Deus Criador, tá ok? Então, é isso aí, o Pai se dirige ao Filho como Deus, lá em Hebreus 1, 5 a 9. E Isaías 9, 6 diz que Jesus é eterno, não tem princípio e não tem fim, tá vendo? Então, lá em Apocalipse também ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, ele não tem princípio. Como foi que ele surgiu? Como foi que surgiu Deus? Quer saber como Deus surgiu? Quer saber? Não. Querido, isso aí são coisas que não estão reveladas a nós. Tá bom? Lá no Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e a nossos filhos para que cumpramos toda a palavra desta lei. Está escrito assim, tá bom? Então, assim, como foi que Deus existiu? Então é uma pergunta que não se faz, que você jamais irá compreender ou saber como foi a sua existência, não. Você não vai entender, tá? A criatura jamais poderá entender o Criador, tá bom? Mas o que está revelado é suficiente para que nós entendamos e creamos que Jesus é Deus e que Ele existe, que Ele criou todas as coisas, tá? E Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas também, ok? Então, Ele não tem princípio e não tem fim. Ele não tem. Tá? E lá em Miqueias 5:2 diz, as suas saídas são desde os tempos da eternidade. Veja aí, tá vendo? Confirmando já o que nós falamos aqui agora. As suas saídas são desde os tempos da eternidade. Eternidade é uma coisa que não tem princípio, não tem fim. É algo que só Deus pode explicar para nós. Então eu convido você, para que você se prepare, porque Jesus está voltando. Você esteja preparado para você subir para o céu. Porque lá no céu, vamos passar 1000 anos lá no céu, em julgamento e tal, mas passaremos a eternidade, sabe, irmãos? Vamos voltar para essa terra, mas uma terra renovada, essa terra vai ser totalmente transformada, e aí então nós viveremos na nova terra, sabe? Para todo sempre, tá bom? E eu acredito que você vai ter tempo demais para você conversar com Jesus, ele vai explicar muita coisa que nós agora não podemos entender, tá ok? Então é isso aí. São os tempos da eternidade, certo? Eternidade. É o que nós queremos estar lá, na eternidade. E 1 Timóteo 6, 15 a 16, Jesus possui a imortalidade. Tá? A imortalidade. Então, meu querido, como nós falamos aqui no princípio, não compare Jesus como um homem qualquer. Tá? Não compare Jesus como um homem qualquer. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele queria mostrar para mim, para você e para todos que estavam ali, que ele tem poder sobre a morte. Tá? Que ele é o Criador, que ele pode trazer a vida a quem ele quiser. Tá certo? Então ele possui a imortalidade. Ou seja, ele ao mesmo tempo que ele era humano, ele era divino. Tá certo? Então assim, o que eu quero dizer com isso, queridos, é que é o seguinte, é que Jesus era divino e humano. Tá? Ele era divino e humano. Se Jesus fosse totalmente humano, acredite, se ele fosse totalmente humano como eu, assim, como eu, tá? Se ele fosse realmente totalmente humano como eu, Jesus não suportaria o fardo, ele não suportaria a prova, ele não aguentaria. Nenhum homem, ser humano, nenhum ser humano suportaria tanta dor, suportaria tanta dificuldade, tanta coisa que Cristo passou, sofreu, nenhum ser humano seria capaz de suportar, entendeu? Mas Jesus suportou, porque ele tinha dor natureza, ele tem dor natureza. A divina e humana. Então ele era divino e humano, ao mesmo tempo ele era divino, ele também era humano. Tá certo? Então quando ele ressuscitou, ali, daquele dia da sua ressurreição, ele ressuscitou com a vida que havia nele mesmo. Tá? Então que ele chegou e disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Então ele tem vida por si próprio, tá certo? Ele é imortal, indestrutível, invencível. Deus, ninguém pode vencer. Tá ok? Então vamos lá para mais um texto aqui, para nós passar para a nossa pergunta. Em Apocalipse 1:18. Jesus é o primeiro ou último, aquele que possui as chaves da sepultura. Ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é o último, o que possui a chave da sepultura. No Apocalipse 1:13, você vai encontrar isso aí, que ele possui a chave da sepultura. Então está na mão dele. Aqueles que crerem nele, morrerem na fé, crendo que ele existe, que ele é Deus, que ele é poderoso. Quando ele voltar, essas sepulturas irão se abrir e os salvos irão subir para encontrar com o Senhor. Tá ok? Ele tem esse poder. Amém? E Filipenses 2:5-12. Filipenses 2:5-12. Diz que Jesus voluntariamente deixou os privilégios divinos para se tornar o nosso Salvador. Deixou os privilégios divinos para se tornar o nosso Salvador. Então, está escrito lá em Filipenses 2:5-12. Tá ok? Então, esse texto aqui está declarando que Jesus, ele é divino. Tá? Então, ele não nasceu por acaso, ele não veio por acaso, ele não fez o trabalho dele por acaso. Tudo tem um propósito e bem preparado. Tá? Quando Deus bolou o plano da salvação, ele bolou bem planejado. Tá? E aí Jesus veio e cumpriu esse método aí. E as Escrituras declaram que Jesus, ele era divino. Tá certo? Então ele podia apertar pecado, ele podia curar, ele andou buscando as águas, ele multiplicou pão e peixe. Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir. Então ele fez meio mundo de milagres aqui na terra, prodígios que realmente só um Deus poderia fazer. Ok? Então você percebeu aí que esses textos se referem à divindade de Cristo. Tá certo? Mas aqui surgiu uma pergunta aqui com relação à divindade de Jesus. Tá certo? Então vemos aqui esse texto. Fiz essa pergunta para nós. Jesus é chamado de primogênito de toda a criação. Podemos então concluir que ele não existia desde a eternidade? E que ele foi criado por Deus? Vou repetir a pergunta que mandaram aqui. Jesus é chamado primogênito de toda a criação. Podemos então concluir que ele não existia desde a eternidade? E que ele foi criado por Deus? E aí? O texto em foco aqui, em questão, encontra-se em Colossenses 1:15. Responda essa pergunta, meu amigo, minha amiga. Essa pergunta é importante. Gostei da pergunta. Veja só. Em Colossenses 1:15, que diz que Jesus é o primogênito de todos os seres criados. A palavra grega aqui usada é protótokos. Tá? A palavra protótokos, que significa preeminente. Alguém que possui os privilégios e prerrogativas de Deus. Tá? Então, a palavra aqui é protótokos, no grego, tá? Que significa alguém que possui as prerrogativas de Deus. Então vamos lá. A prerrogativa de Deus. Jesus é o primogênito, não no sentido de tempo, mas de privilégios. Tá? De privilégios, não de tempo, de privilégios. Então vamos lá. Todos os privilégios de primogênito lhe pertencem. Por exemplo, Davi era o 8º filho de Jessé. No entanto, é chamado de primogênito. Jesus declarou que ele era chamado de primogênito. Então Jesus declarou que ele era, eu sou. João 8:58, já falamos aqui anteriormente. Querendo dizer que existia por si próprio. Ele disse, antes de Abraão fosse eu sou. O profeta Isaías chama o Pai da eternidade, está lá em Isaías 9:6. Miqueias declara que a sua origem é desde a eternidade, Miqueias 5:2. João afirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. Jesus possuía os privilégios e prerrogativa de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo no momento em que o mundo
se perdeu e voluntariamente deixou os céus para se fazer semelhante aos homens. Viveu na carne humana, lutou contra as tentações, como nós também lutamos, e venceu por nós. Tá certo? Então, esses textos aqui que nós falamos é que respondem essa pergunta. Que ele é chamado de primogênito, não é que ele não era Deus por ser criado, não. Ele não é por ser criado. Ele é criador. Tá? Então, por que então ele chama de primogênito, criado de toda a criação? Quer dizer, é as prerrogativas de um Deus que ele possuía. Então, Deus, o Pai, lhe deu esses privilégios para Jesus. Tá certo? Então, Deus Pai e Deus para ele. Não é que ele foi criado por Deus o Pai. Não, ele é um ser que não tem princípio e não tem fim. Ele é tão eterno quanto o Pai é eterno, quanto o Espírito Santo é eterno. Tá? Então, ele é um ser eterno. Tá bom? Eu espero que esses textos aqui que nós falamos, em Colossenses 1,15, que está essa pergunta, esses textos a seguir, que nós vemos aqui, esteja respondido a sua pergunta. Valeu? E que você possa apenas crer que Jesus é Deus, que ele existe, que ele voltará, tá? Que ele não tem princípio nem fim, tá bom? Mesmo passando por tudo que ele passou, ele venceu e nos garantiu que um dia podemos estar com ele também. Valeu? Então que Deus te abençoe e acredite, nossa intenção aqui não é enganar você. Nós queremos transmitir a mensagem de Deus para você. Então é isso aí, Jesus, ele era divino, humano. Divino, humano. Não era divino e humano, ele era divino, humano. Divino, humano. Ao mesmo tempo que ele era de humano, ele era também divino. Tá bom? Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Estava aqui um Deus em pessoa. Ele veio para revelar o Pai. Tá? Ele veio aqui para revelar o Pai, quem é verdadeiramente Deus. Como é Deus. E Jesus mostrou na sua vida quem é Deus. Eu espero que você tenha aprendido dele e que Cristo transforme a sua vida. Que você possa crer e permanecer nele. Você não crê em um Deus morto, você crê em Deus vivo. Nós também cremos em um Deus vivo, nem em um Deus morto. Ele ressuscitou e subiu às mansões celestiais, mas ele vai voltar para nos buscar. Ele prometeu e ele vai voltar. Tá? Então, permaneça firme na palavra de Deus, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não aceitou a fé em Jesus, aceite agora enquanto você tem a oportunidade. A vida é passageira. Tá? A vida é passageira. Tudo esse mundo aqui é passageiro. Mas o que Deus preparou para nós é eterno. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração com você, aí aonde você está. Querido Jesus, nós pedimos e nesse momento o Senhor possa, meu Deus, iluminar a mente dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, que essa pessoa seja enriquecida com a sua graça. Nos dê sabedoria, ó Deus, sempre ajudar a sua palavra. Continue conosco, nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, antes de nós terminarmos aqui, eu gostaria de responder uma pergunta que a nossa irmã Célia, ela mandou para nós nesse momento, e ela faz a seguinte pergunta, preste atenção. Ela pergunta, irmão Jobi, por que ao mesmo tempo que Jesus é o leão, ele é o cordeiro? Interessante a pergunta da irmã Célia, né? Que pergunta interessante, né? Então tudo bem, irmã Célia, nós vamos tentar responder a sua pergunta aqui. Mas essa pergunta não é que eu vou responder, é que a Bíblia vai responder, tá bom? Então veja só, irmão. A primeira parte, quando aí vem duas coisas aqui. Jesus, então ele é representado por um leão e um cordeiro. Então as representações, algo que representava Cristo, tem seu significado. Como por exemplo, você vai encontrar no princípio quando Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden. Então ali diz que a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, que Deus fez vestimentas para eles. Tá? Era vestimenta de pele de cordeiro, tá? E os vestiu, representando a graça de Cristo que era imputada sobre eles. Então depois do Éden ali, então o culto era feito ali através do sacrifício, ou seja, um cordeiro que era imolado de manhã à tarde, nas horas do culto, era imolado assim em remissão dos pecados, simbolicamente apontando para Jesus. Então o cordeiro sempre apresentou Cristo, porque o cordeiro ele é um animal manso, tá? Ele não é valente, tá? ele não é assustado, tá? É um animal totalmente meigo, é um animal dócil, entendeu? Então foi um bom símbolo para Jesus. Mas aí já vem o outro lado, o leão. Por que o leão? Se colocarmos o leão e o cordeiro, claro, não tem comparação. O leão é muito valente, 100% valente do que o cordeiro, né? Mas é símbolo de Cristo também. Por quê? Porque é o seguinte,
De acordo com a linhagem bíblica, aqui no livro de Gênesis, capítulo 49, né, na profecia, na bênção em que Jacó, ele fala abençoando seus filhos. Então, quando ele chega em Judá, ele fala que Judá é um leão. Tá? Ou seja, Judá é um leão. Então, assim, e se você pegar a linhagem, realmente, do nascimento de Cristo, realmente Jesus nasceu na linhagem de Judá. Entendeu? Então, assim, é por isso que ele é chamado de leão. Não é que Jesus era valente, não é que ele é bravo, é feroz. Não, não é isso. É que, por a questão da linhagem, né? O leão. E se nós pegarmos também essa questão do leão, né? O leão, segundo as pesquisas, diz que o leão, ele é o animal rei da natureza, né? É o animal rei. Então Jesus, ele também não é o animal rei só da natureza, mas ele é o rei do universo, né? Então é uma simbologia ali de reino, né? De reino que mandar, que realmente comanda. Então Jesus, por isso que ele é chamado de leão, leão de Judá, leão da tribo de Judá, que veio de Judá. Tá? E o cordeiro, porque já veio de lá, desde o Éden, quando foi ali simbolizado pelas peles do cordeiro, e o culto que era feito era o cordeiro, né? Então era o cordeiro. E assim, até Cristo vir ao mundo, quando ele chegou aqui na terra, ali no santuário, quando Cristo morreu no Calvário, ali ainda está esse sacrifício que não era feito ainda. Ali cessou esse sacrifício, não precisou mais, porque o Cordeiro de Deus, segundo João 29, fala que estava sendo morto ali no Monte Calvário, para a remissão do meu e dos seus pecados. Tá bom, irmã Célia? Então, muito obrigado pela sua pergunta, viu? E Deus continue te abençoando. Espero que essa resposta tenha aí preenchido, né, a sua pergunta. Valeu? Mas Gênesis, é isso aí. Gênesis, quando fala da queda, quando ele sai do Éden, foi vestido pela pele de cordeiro e pela linhagem de Cristo, porque veio da tribo de Judá. Ele veio da linhagem de Judá. Tá certo? Então é isso aí. Belém de Judá. Então é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. E mande sua pergunta. Se não responder, a gente dá um tempo que vai lá buscar e nós daremos a resposta para você. Tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus. E ela tem resposta para todas as coisas. Estarei deixando aqui o link do Zap. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar para nós sua pergunta. Valeu? Tchau e até lá. E até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau. É isso aí.